Olá pessoal, do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também pela internet, começa agora o Fórum. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. A história do homem é uma eterna luta em busca da liberdade. Liberdade para ir e vir, liberdade para escolher que caminho seguir, liberdade para se expressar. A liberdade de expressão é um direito de todos nós, assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a Constituição Federal também deixa claro: é livre a manifestação do pensamento. Mas esse direito fundamental tem sido questionado nos últimos meses. Será que isso pode ser considerado uma censura? Para falar sobre liberdade de expressão, o Fórum recebe hoje o professor de Direito da Unesp, Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Nossa equipe levantou comentários da população que serão exibidos durante a entrevista. Você pode participar das próximas edições do Fórum acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações pelo Twitter e pelo Facebook. Bem, Carlo, quando a gente fala em liberdade de expressão, essa expressão a gente não pensa só em textos, não é? Ou na linguagem oral, na linguagem falada. Quais são os outros tipos de expressão previstos na Constituição, nas leis? Então, a Constituição estabelece vários direitos relacionados à expressão. A liberdade de expressão de opinião, a liberdade de expressão artística, a liberdade de expressão científica, a liberdade de expressão de crenças, a liberdade de expressão da informação e a liberdade de expressão da comunicação. Então, todas essas liberdades, elas podem ser consideradas como expressão do pensamento. Ou seja, o ato de pensar, tendo em vista essas facetas, podem ser consideradas como direitos de liberdade de expressão. Por exemplo, a gente fala liberdade de expressão científica, um artigo científico de um pesquisador, por exemplo. Sim, a liberdade até de você procurar um objeto de pesquisa, ou seja, o pesquisador é livre para, na sua investigação científica, inovar, buscar algum conhecimento nesse sentido. Agora, a liberdade de expressão dos seres humanos, ela é irrestrita ou ela tem, em algumas ocasiões, algumas limitações? Como que funciona isso? Todo direito fundamental, todo direito humano, ele encontra limites na própria legislação. Então não há, pelo menos teoricamente, a previsão de um direito humano absoluto. Todos eles encontram limites dentro da própria legislação, dentro do próprio direito. Então, como exemplo, a liberdade de expressão, de opinião, ela pode ser dada, pode ser expressada, desde que não atinja outros direitos previstos também na legislação, em especial no direito constitucional, na Constituição brasileira. Como, por exemplo, a liberdade, como a opinião relacionada à liberdade, tendo em vista a intimidade, a honra, a privacidade de alguém. Então, sempre há uma limitação de direitos, tendo em vista outros direitos previstos no texto constitucional. Quer dizer que não é o fato de o direito ser fundamental que o classifica como irrestrito, né? Ele tem limites também. Sempre pode haver restrição estabelecida no próprio texto constitucional, ou seja, direitos, eles estão previstos e eles têm que ser ponderados na sua aplicação, ou seja, na sua concretização. No plano abstrato da legislação, essa é o que diz a teoria do direito constitucional, pelo menos, não há um direito que possa ser considerado como sendo absoluto. Então, todos eles vão encontrar limitações dentro do próprio texto constitucional e havendo choque de interesses entre eles. Se houver um conflito com outros direitos previstos, aí tem que haver, aí é que há o choque e a limitação desses direitos no plano da prática e não no plano da abstração da própria legislação. Falando um pouquinho desse choque entre direitos, Carlos, nós temos aqui uma matéria do Jornal Nacional, do site do Jornal Nacional, que fala sobre a polêmica em torno da lei que combate a homofobia no Brasil. E nesse caso específico, a gente tem sempre um embate muito forte entre dois lados. Um lado religioso, os pastores, o pessoal mais evangélico, no caso dessa matéria, que fala que se a lei for aprovada, ele não vai mais poder fazer crítica à homossexualidade. E, por outro lado, os homossexuais falando que, na verdade, não querem cercear a liberdade de expressão das religiões. E a gente tem na Constituição, como você mesmo citou, garantia da liberdade de crença. Como que fica esse embate entre liberdade de crença e liberdade de expressão? Dentro da religião pode ser expresso tudo, então? Então, o artigo 5º dispõe que a liberdade de crença é inviolável. Ou seja, toda pessoa tem o direito a expressar a sua religiosidade, expressar a sua crença, e essa expressão ela pode se dar tanto no aspecto privado do culto ou até no ambiente público.
ocorre que existem outros direitos previstos também no texto constitucional. Né? Um dos direitos previstos é a pluralidade da sociedade brasileira, ou seja, um dos objetivos do Estado brasileiro, que está previsto no artigo 5º, é proteger a pluralidade de ideias e proteger a pluralidade de opiniões. A partir do momento que não se respeita essa pluralidade de pensamentos, pode haver uma afronta do aspecto religioso a outras questões, como a questão da homofobia, por exemplo. Mas isso tem que ser ponderado no caso concreto. Somente na expressão da religiosidade, da fé, se isso de alguma forma afrontar direitos previstos também na legislação, como questão de cor, de sexo, de opção sexual e por diante, aí pode haver a configuração de algum limite para essa liberdade de expressão. Então não é porque, desculpa, Tarso, não é porque existe essa liberdade de crença, então, que você também pode falar tudo que você pensa, tudo que você queira, com a desculpa da religião, então. Por exemplo, se eu participar de qualquer religião aí, de uma cerimônia, e gravar lá parte da cerimônia e entrar na justiça alegando que aquilo feriu minha dignidade, meus princípios de outra religião, isso pode ser acatado por um juiz. O indivíduo tem o direito de expressar a sua religiosidade. Então, ele tem o direito de expressar que determinada seita, crença, não concorda com algumas opções sexuais, por exemplo. Então, isso é uma coisa, ou seja, manifestar a crença religiosa, manifestar a teoria, a doutrina daquela religião. A partir do momento que essa manifestação passa a ter um ar, um viés de preconceito, de discriminação, aí entra o choque de interesses. Então, se alguém se sentir ofendido, com certeza pode e deve buscar os meios judiciais para proteger os seus direitos. Porque, como eu disse, a Constituição é plural, ela prevê uma sociedade plural. Plural em termos de religiões, ou seja, todo mundo pode professar a sua fé, e em termos de pluralidade também de outras opiniões, né, relacionadas à cor, ao sexo, à idade, à questão do gênero. Então, a religião ela pode se manifestar, desde que no plano da doutrina, da teoria, explicando para as pessoas. Agora, se essa explicação atingia um outro direito previsto no texto constitucional, o ofendido com certeza pode buscar a satisfação na via judicial. Você que está assistindo ao fórum pode participar do programa pela nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/TVUnesp. Lá você acompanha as notícias e também pode mandar as suas perguntas para os nossos próximos entrevistados. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Fórum e na edição de hoje falamos sobre liberdade de expressão. A gente tem uma matéria aqui do UOL, do portal de notícias UOL, sobre um caso que também repercutiu bastante sobre liberdade de expressão nesse ano, que foi a organização da Marcha da Maconha. Diversos estados chegaram a proibir a realização da marcha. São Paulo teve proibição na cidade de Belo Horizonte, aqui em Campinas, também no estado de São Paulo, nós tivemos a proibição. Todo mundo dizendo que a marcha não era liberdade de expressão, era apologia ao crime. No final, o Supremo Tribunal Federal julgou que era liberdade de expressão e permitiu a marcha no país inteiro. Como que fica o julgamento da liberdade de expressão quando começa a acontecer esse choque? Ela é tão sensível que depende da interpretação de quem julga um processo? Com certeza. O que nós conversamos até agora era a respeito da liberdade de expressão individual, ou seja, os direitos individuais, o sujeito exercendo o direito de expressão com a sua opinião, expressar o seu pensamento e por diante. O direito de reunião também é uma liberdade, é um direito de liberdade, só que é o direito de liberdade de grupos, de associações. Então as pessoas têm o direito a se reunir, a fazer manifestações, a fazer passeatas, tendo em vista um objetivo de expressar uma opinião a respeito de qualquer assunto. Pode ser uma liberdade de reunião da parada gay, pode ser a liberdade de reunião para fazer uma manifestação religiosa e pode ser uma manifestação coletiva, um direito de reunião coletiva para fazer, não uma apologia à droga, mas fazer uma solicitação à sociedade, aos legisladores para descriminalizar o uso da maconha, por exemplo, como eu acredito que tenha sido o caso ali. De fato, há sempre no direito um choque de interpretação. E a gente viu, pelos seus exemplos, que vários juízes
pensaram de formas diferentes. E o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que tem por função específica fazer interpretações de leis no Brasil e chancelar essa interpretação, ele acabou por dizer que a manifestação desse grupo de pessoas não é apologia ao crime, é um direito de liberdade de expressão através de uma reunião, através da manifestação coletiva. O Carlos Veloso, que é ex-presidente do Supremo, ele chegou a declarar numa matéria do jornal Hoje que essa linha entre a liberdade de expressão e o crime, nesse caso da Marcha da Maconha, era muito sutil. Seria, por exemplo, seria liberdade de expressão você participar da marcha e pedir a descriminalização da maconha. Mas se você na marcha começar a gritar fume maconha, isso seria apologia ao crime. Não fica muito pessoal, muito subjetivo, liberdade de expressão? Vai ter que ver no caso concreto. Talvez eu concorde com o ex-ministro nesse sentido. Ou seja, se você fazer apologia ao uso, apologia ao comércio, aí pode configurar, porque existe uma lei nesse sentido. Por exemplo, se você portar uma porção de entorpecente na reunião, você pode ser preso ali pelo porte, que existe essa figura criminosa. Agora, você carregar um panfleto, carregar um cartaz e se manifestar em prol da liberalização, eu acredito que não haja nenhum problema ali na questão criminal, por exemplo. Um outro caso que chama atenção no país envolve o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, não é? Desde 31 de julho de 2009, ou seja, há mais de 2 anos, o jornal está proibido de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica da Polícia Federal. A ação policial investigava Fernando Sarney, filho do senador José Sarney, por irregularidades, tráfico de influência e corrupção em ministérios e empresas estatais. A justificativa do juiz que analisou o caso é de que o direito à privacidade prevalecia sobre a liberdade de expressão do Estado de São Paulo. Então, Carlos, nesse caso, como que fica o interesse público e a liberdade de expressão aí do órgão de imprensa diante do poderio aí que ingressou na justiça? Então, aí, mais um choque. Talvez a liberdade de expressão, em especial a liberdade de informação, ela vai encontrar um choque de direitos relacionados à privacidade. A privacidade, a intimidade, a honra da pessoa. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento dessa questão foi uma reclamação que o Estadão fez junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando um desrespeito em relação ao julgado anterior, que acabou derrubando a lei de imprensa. Segundo esse entendimento, não pode a informação jornalística, não é um direito de nenhum veículo, de nenhum jornalista, invadir a privacidade de alguém. E ali essa relação se deu através da escuta telefônica. O telefone, a escuta telefônica só pode ser declarada mediante ordem judicial. E o Supremo entendeu que, nesse caso, a privacidade do Fernando Sarney foi prejudicada em detrimento da informação, a despeito de haver um questionamento também relacionado ao interesse público relacionado à informação. Não é? A investigação estava sendo feita por desvio de dinheiro, por corrupção, até que o William comentou. Porque embora ele não ocupe nenhum cargo eletivo, ele é filho de um senador, presidente de uma casa, né, legislativa e um ex-presidente da República. Então, além do que os contratos eram com estatais. Né? Sim. Aí o interesse público vem da origem do dinheiro, viu? Dinheiro de ministérios, de estatais. Mas o que se entendeu ali foi que a privacidade do indivíduo devia ser respeitada. Então, em detrimento da informação jornalística, do direito de informar do jornal Estado de São Paulo. Carlos, a gente tem um pouco a impressão de que com a internet foi ampliado o direito à liberdade de expressão, né? Hoje qualquer pessoa pode ter um blog, pode ter um site, pode publicar a sua opinião sobre os assuntos nas redes sociais. Então, pensando nisso, a gente conversou com a advogada Ieda Costa da Silva, aqui de Bauru, que atua na área do direito civil. Vamos ver. Como a liberdade de expressão, ela também é balizada por outros princípios fundamentais, como o direito à intimidade, à honra, que não podem ser violados, né? O que a gente vê comumente é que na internet isso acontece com bastante frequência. É difícil, primeiro, achar a autoria desse crime. Nem sempre essa pessoa é fácil de ser identificada e a materialidade do crime está ali, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer essa punição, porque não se acha o autor. Bom, Carlos, por esse depoimento a gente vê que
facilitou as pessoas dizerem as coisas, mas, por outro lado, a internet dificulta você identificar quem que é o autor. Como fica a liberdade de expressão nesses casos que tem anonimato envolvido na internet? O próprio direito constitucional estabelece que a manifestação do pensamento é livre, né, observado, ressalvado o anonimato, ou seja, você não pode expressar de forma anônima, você tem que se identificar. A internet, a tecnologia da informação, ela dificultou a identificação do indivíduo, mas isso não é impossível, é difícil, como disse a advogada, mas não é impossível. Você pode localizar, identificar o emissor de uma mensagem que ofenda a honra, a intimidade e a privacidade de alguém através do IP do computador. Mas é um trabalho de investigação, um trabalho de polícia que vai ser feito depois, né? Vocês, como jornalistas, ou qualquer jornalista que se expresse por qualquer veículo, por qualquer meio, ele tem que identificar o seu nome, tem que assinar o que ele está escrevendo, ele está colocando o nome dele naquela opinião, naquela informação. Num blog, num Twitter, em qualquer mensagem eletrônica, você se acoberta num pseudônimo, não é? No nome fictício ou coisa parecida, mas é possível localizar sim. E a polícia consegue identificar através do IP a localização do emissor da mensagem, com certeza. Diante de tudo que a gente falou nesse bloco, eu me lembro que num artigo sobre liberdade de imprensa, o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva escreveu o seguinte: a maioria das pessoas é inteiramente a favor da absoluta liberdade de expressão para o seu próprio discurso e absolutamente contra a liberdade de expressão quando se trata do discurso dos seus oponentes, adversários ou inimigos. Ou seja, né, moral da história, nem sempre a liberdade de expressão é tão livre assim. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco para falar mais sobre a liberdade de expressão. Até já! Estamos de volta com o Fórum, falando sobre liberdade de expressão e recebendo o professor da Unesp, Carlo Napolitano, William. Professor, a gente, durante todo o programa, tem citado vários exemplos para conseguir visualizar melhor como que funciona a liberdade de expressão, né? E esse ano a gente teve um outro aspecto, um outro assunto também que rendeu bastante na sociedade, que foi o caso do humorista Rafinha Bastos, que é apresentador do CQC na Bandeirantes e que teve uma declaração infeliz durante o programa sobre a cantora Vanessa Camargo. A gente foi perguntar para a população bauruense o que eles acharam do caso do Rafinha e como eles acham que tem que ser a liberdade de expressão, se ela deve ser restrita ou não. Vamos ver o que eles disseram. Por ele ser um humorista, eu achei super normal. Qualquer pessoa faria isso no lugar dele, porque é o trabalho dele. Eu penso que tem limite, porque tudo que se expressa tem que ter um limite para se expressar, né? O direito de um vai até que termina, até que inicia o direito do outro. Desde que você não denigra a imagem de outrem, ou profissão, alguma coisa nesse sentido, a partir desse ponto eu acredito que tem limite sim. O que ele falou é aquele caso, está errado, ele não deveria ter feito. Mas se ele tivesse chegado na mídia e se desculpado, tinha abafado o problema. A gente percebe que as pessoas têm opiniões bem formadas sobre o caso do Rafinha, não é, professor? Como que você analisa esses casos em que começa a ver um pouco da restrição de liberdade de expressão nas artes ou no humor? O choque se deu ali. Ou seja, o direito de liberdade de expressão artística do Rafinha Bastos e o direito à honra da cantora Vanessa Camargo. E aí o choque de interesses, a prejudicada, se sentiu ofendida em relação à sua honra, então ela está buscando uma reparação judicial. A liberdade de expressão artística, ela não tem um parâmetro quanto à qualidade, à beleza, ou seja, cada artista tem a sua liberdade de se manifestar. E a avaliação de se é bom ou ruim vai ficar a critério do público, não é? A primeira entrevistada ali, ela se manifestou, ela concordou que ele tem o direito a se expressar do jeito que ele quiser, não é? Agora, se foi de mau gosto, se foi uma piada ruim, aí talvez ele tenha mesmo que se desculpar depois ou coisa parecida, mas não há uma limitação a priori da liberdade artística. Você pode escrever um livro, fazer uma música e ela ser de péssima qualidade sobre a minha visão. Mas é um direito que você tem de se expressar nesse sentido. E talvez o humorista também tenha esse direito de se expressar.
E se houver um choque de interesses, aí o prejudicado busca uma reparação à honra, à moral ou coisa parecida. Carlos, o Brasil, por ter sofrido uma ditadura militar e num passado não muito distante, em função disso, as pessoas supervalorizam, na sua visão, a liberdade de expressão, dão muito valor a um direito atual que não foi possível durante várias décadas, ou não, a sociedade nem chegou num patamar ainda de se importar tanto assim com reconhecer esse direito tão importante? Não, o lema do processo constituinte, quando se estabeleceu a Constituição de 88, o processo constituinte se deu em 87 e 88, havia um lema que era o proibido proibir. Ou seja, o estrangulamento das liberdades em todos os sentidos durante o período militar culminou com a edição da Constituição de 88, onde há uma previsão enorme de direitos à liberdade. O artigo 5º, ele começa com a previsão de direitos à liberdade, depois ele parte para outros direitos, como a igualdade, a fraternidade e aí por diante. Então há um anseio, creio eu, da sociedade brasileira pela liberdade. E a liberdade vai se manifestar pela liberdade de expressão. Agora, é lógico, tudo tem um limite, como foi dito ali. Então, se há um exagero na liberdade de expressão, precisa haver um recuo. Esse recuo se dá através do pleito por direitos de quem se sente ofendido. É o que se costuma dizer no movimento pendular, ou seja, há uma liberdade de ação no momento e num outro determinado momento essa liberdade é recuada, é restringida, tendo em vista o confronto com outra garantia, com outro direito previsto também no texto constitucional. Embora talvez seja difícil para o artista dosar no momento em que ele faz o humor, em que ele faz a piada, até um entrevistado aí do Fala Povo mencionou, né? Ele poderia ter ido depois se desculpar, né? De certa forma, talvez não remedie totalmente, mas pelo menos mostra a intenção de entrar em acordo, né? De fazer as pazes. Sim, e nem só o entrevistado mencionou isso, várias pessoas mencionam essa questão. E a pessoa pode errar na dose, né? Se eu não me engano, era um programa ao vivo, então a pessoa perdeu ali o ponto, perdeu a dose e extrapolou. Então, talvez uma forma de garantir para o próprio Rafinha a sua liberdade de expressão seria se retratar e voltar ao programa, que ele não voltou até hoje, né? Então, acho que seria nesse sentido, ou seja, você compreender que houve ali uma afronta a um direito de alguém e fazer um recuo. Mas eu acho que a princípio, a pessoa tem que ser livre para se manifestar. E o contraponto do direito deve vir depois. Ou seja, primeiro deixa a pessoa se manifestar artisticamente, nas suas convicções, nas suas ideias, e se de alguma forma ultrapassou o limite, né, depois ele vai responder por essa reparação. Carlos, muito obrigado pela sua presença e por exercitar aqui então o seu direito à expressão, né? Essa troca de ideias muito legal. Muito obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. O fórum está terminando, mas você pode ficar conectado com o programa pela internet. No Facebook e no Twitter, você acompanha as últimas novidades. Além disso, pode participar das próximas edições também pelas redes sociais. Afinal, as suas dúvidas ajudam a construir os próximos programas. Em nosso site, você também pode rever as últimas entrevistas, acessar conteúdo extra e conhecer toda a programação da TV Unesp. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê então no próximo fórum. Até lá. Até mais.